17ª Semana de Filosofia. É com grande satisfação que eu recebo aqui o professor Roberto Malé. Satisfação pessoal também, porque é uma pessoa que tem uma grande importância na minha trajetória como estudante, como profissional, também na área de teatro, né? O professor Roberto Malé é diretor, ator e atualmente também professor do curso de Artes Cênicas da Unicamp. E vem hoje nos falar um pouco sobre arte e educação, trazendo algumas perspectivas para pensarmos um pouco o título da nossa Semana de Filosofia, né? As imbricações possíveis entre filosofia, arte e cultura. Em sua política, diz o filósofo, e o filósofo aqui é Aristóteles, que a música pode servir à educação, à catarse e à diversão, o que pode ser estendido a todas as artes. No que se refere particularmente à educação, a arte tem a função de conformar a alma humana ao belo, ao bom e ao verdadeiro, de preenchê-la com imagens e símbolos que lhe servem de instrumento para compreender e expressar a realidade. É com esta perspectiva que passo a palavra ao professor e querido amigo Roberto Malé. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Tá bom para me ouvir assim? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho, apesar de ser um homem de teatro, também tenho uma relação com a filosofia desde menino. Menino que eu digo 20 e poucos anos. Quando, no curso de Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já no primeiro semestre eu tive uma disciplina em que me foi apresentada a obra a professora pediu para nós lermos, entre outras coisas, o Fédon, se não me engano, do Platão, e me fascinou a obra do Platão, e de lá para cá eu fui me aproximando cada vez mais da filosofia. Então pretendo colocar algumas coisas aqui, não pretendo me estender muito, coisa de 1 hora, para depois a gente abrir para uma conversa, e aí estou aberto a perguntas relativas ao que eu exporei e também, em geral, ao tema, que é bastante vasto. Como sou professor também há muitos anos, essa questão da educação vem me preocupando, não propriamente a educação infantil, a primeira educação, que não é minha área. Inclusive tenho uma certa aversão à educação de crianças e adolescentes. Meu trabalho sempre foi com educação de adultos, e educação de artistas particularmente, o que é um trabalho bastante distinto da primeira educação, onde o objetivo é formar um indivíduo e, portanto, dar-lhe base, fundamento e segurança. Enquanto na formação de um artista, de uma certa forma, você começa por desestruturá-lo nas suas certezas, naquilo que há já de cristalizado na sua personalidade. Mas enfim. E pensei em colocar algo que talvez, como nós estamos aqui no curso de filosofia, muitos de vocês já conheçam o assunto, mas acho de fundamental importância a reflexão sobre determinados aspectos da obra do Aristóteles hoje em dia, que estão um pouco fora do nosso horizonte.
Do Renascimento para cá nós viemos perdendo cada vez mais a noção de forma, a ponto de hoje em dia, pelo menos a minha experiência com os meus alunos na universidade, não se saber mais o que é a forma no sentido aristotélico, a chamada forma inteligível. As pessoas confundem forma com figura. E em arte também. Muitas vezes, quando você pensa na forma de uma obra de arte, você está pensando na configuração material na figura, né? Então, quando Aristóteles fala no conhecimento humano, ele parte dos nossos sentidos, né? Que chegam através, a gente percebe as coisas pelos sentidos e através esses dados dos sentidos chegam num outro sentido interno, né, que é o sentido comum, e dali eles passam a nossa memória, né? Para Aristóteles, memória e imaginação são a mesma faculdade, né? Você chama de memória na medida em que ela é passiva, na medida em que ela guarda essas imagens recebidas do mundo concreto, do mundo corporal, e imaginação na medida em que você combina essas imagens, né? O famoso exemplo da montanha de ouro, em que você combina a imagem de ouro com a imagem de montanha. Um problema que eu tenho visto, e é muito característico da nossa cultura, é a identificação de imagem com imagem visual. Sempre que a gente fala imagem, a nossa tendência é pensar nas imagens visuais que estão na nossa memória. Quando imagem, na verdade, é tudo aquilo, pelo menos do ponto de vista aristotélico, tudo aquilo que está na memória. Então nós temos imagens visuais, auditivas, táteis, olfativas, palativas, e também das nossas sensações. Isso em teatro, por exemplo, é um problema, porque quando um ator um aluno tende a pensar na sua imaginação, ele tende a levar em conta só as imagens visuais. Mas aqui não vale a pena, não estou falando com atores, então nós não precisamos aprofundar, pelo menos agora, esse problema. Na verdade, o ator trabalha muito com as imagens dos afetos, que são imagens corporais. Não é? Quando você lembra de uma emoção, você lembra, muitas vezes, quer dizer, o ator particularmente lembra da condição física desta emoção, né? Como você estava, e não, por exemplo, da situação relacionada. Uma emoção ela não tem uma imagem visual propriamente, né? Qual é visualmente a imagem da alegria? Não existe. Você vai imaginar alguém alegre, né? Mas para Aristóteles a imaginação também é uma faculdade cognoscitiva, ou seja, a gente conhece através da imaginação. E me parece que hoje a gente perdeu, a gente não tem muita consciência disso. Nós acreditamos que a nossa percepção do mundo, nossa percepção concreta do mundo que nos rodeia, é muito mais contínua e complexa do que ela de fato é. Por exemplo, o quanto do mundo que te rodeia agora você está percebendo visualmente? É muito pouco, é um fragmento mínimo. Entretanto, parece que você está percebendo muito mais, não é? Isso significa que nós confundimos a nossa imaginação com a nossa percepção corporal. Está claro isso? Quase tudo com o que
quase tudo aquilo que você está levando em conta para estar aqui, vivendo, está na sua imaginação. Isso deveria ser matéria de meditação para nós, constante. Não adianta, né, a gente perceber isso agora, compreender isso e anotar no nosso caderninho e continuar vivendo, porque você vai estar vivendo num mundo onde você está confundindo duas dimensões distintas: a dimensão corporal e a dimensão imaginativa. E se você pensar com mais cuidado, você vai também, porque nós estamos olhando isso, eu imagino vocês estão pensando isso, particularmente do ponto de vista espacial. Mas você acredita também numa continuidade do mundo físico, você acredita, e com razão, mas você atribui a essa continuidade uma substância, uma realidade temporal que ela também não tem. Experimente, por exemplo, fechar os olhos e abri-los. O mundo continua igual, né? Mas as percepções que estão chegando são novas. Está entendendo isso? A gente tem a impressão de a gente vive na ilusão da continuidade da nossa percepção corporal do mundo. E essa percepção é muito fragmentária. A continuidade da nossa percepção do mundo não é uma percepção. Ou você poderia dizer, é uma percepção imaginativa. Eu estou imaginando isto. É uma coisa muito simples, mas que se você não retornar a ela diariamente ou a cada 3 dias, se você não retornar a isto, você vai esquecer desta diferença e o exercício da própria filosofia está comprometido, porque você está confundindo o mundo concreto, corporal, com o mundo imaginário. Não percebeu o problema? Pode perguntar. Não quer perguntar. Você está atribuindo uma continuidade corporal do mundo que você só capta imaginativamente. Você não capta corporalmente. Está entendendo? Como? Eu não imagino chegar no ponto de ônibus e o ônibus perder o controle e passar em cima da gente. Isso dá para ter certeza. Desculpa, não entendi. Eu vou sair daqui 10h30. Certo. Eu posso imaginar que o ônibus vai perder o controle e passar por cima de todos os passageiros que estão no ponto de ônibus. Sim. É mais ou menos isso? Não, é outra coisa. Veja, nós começamos a conversar tem uns 15 minutos. Você sabe que houve uma continuidade do mundo de lá para cá. Todo mundo sabe disso, né? Ninguém acha que houve uma ruptura na existência. Não, houve uma continuidade. Mas você não percebeu esta continuidade com seus sentidos. Porque o sentido só está captando o que te chega agora. Né? Você sabe que eu estou aqui porque a luz está incidindo sobre o meu corpo e chega até os teus olhos, tá certo? Ela continua incidindo. O que você está recebendo é um fragmento, é como se fosse um fotograma. A cada momento. Os nossos olhos estão fazendo isso, analogamente. Quer dizer, uma câmera de vídeo é uma imitação do nosso olho, tá certo? Você sabe perfeitamente que houve uma continuidade, mas você não está captando esta continuidade pelos sentidos.
Entendeu? Você está captando, aspas, não é bem captar, mas a gente pode usar, você está percebendo pela imaginação, é porque você tem memória, né? E nós vivemos muito mais instalados na nossa imaginação do que nós pensamos. Nós pensamos que vivemos instalados no mundo corporal. Mas a nossa instalação do mundo corporal, vamos dizer assim, ela é instantânea só. É que como a gente não pensa em geral sobre isso, a gente confunde esses dois planos. E aí não consegue, aí não distingue com clareza os nossos sentidos da nossa imaginação. A gente pensa as duas coisas como se fossem uma só. Aí sim, claro, tudo que... Se você começa a fantasiar, por exemplo, você já não sabe onde está a sua fantasia, onde está o mundo concreto. Se você vive nesta confusão. Isto aí é assim, uma das pragas do mundo contemporâneo, se não for a praga de toda a história da humanidade. Porque aí tem um outro detalhe importante em relação a isso. O que não está na sua memória não existe para você. Memória e imaginação, essa faculdade é a mesma. Eu estou usando memória porque enfim, é o que está guardado no seu psiquismo, vamos dizer assim, né? Imagine que, por exemplo, eu fosse um terrorista e tivesse colocado aqui uma bomba para explodir daqui a 5 minutos e esquecesse disso. O que não está na sua memória, aquilo, você não conta com o que não está na sua memória. Isso não existe para você. Não é? Quando você esquece de alguma coisa, e você se perde, é um símbolo do que pode acontecer quando você não tem na sua memória algum dado fundamental da sua própria vida. Daí já dá para a gente ter uma vaga intuição do problema da função da arte numa cultura. Porque são os artistas que produzem as imagens que estão na nossa memória. Se, por exemplo, determinado tema importante, como a morte, não está na maioria das produções artísticas de uma cultura, a maioria da população dessa cultura não vai pensar na sua própria morte. Tá certo? O que não quer dizer que não vá morrer. Num país como o nosso, então, onde o que povoa a imaginação de 70%, talvez 80%, e talvez mais hoje em dia da população, é o que a Rede Globo transmite, você já percebe a catástrofe que isso significa. Quer dizer, eu imagino que aqui todos queiram ser filósofos. Para filosofar, você só tem, pelo menos como registro da realidade, aquilo que está na sua imaginação, na memória. Agora, a gente sabe que a nossa percepção é muito limitada, quer dizer, nós não sabemos nada, ou nós sabemos muito pouca coisa diretamente, a não ser os que puderam viajar muito, de outras culturas, de outros países, das imagens, né?
do resto do nosso mundo. E aquilo que não foi acessível aos nossos sentidos, ou seja, tudo aquilo que aconteceu antes da gente nascer, também está inacessível aos nossos sentidos, está certo? Nós só temos acesso a isso através dos registros, sejam literários, sejam visuais, sejam sonoros, não é? E o quanto nós absorvemos disto numa cultura como a nossa. Quer dizer, a importância, por exemplo, que tem as grandes obras artísticas de todos os tempos na formação do ser humano é imensurável. Quem é artista, imagino que tem alguns aqui que sejam interessados por arte, ou sejam amantes da arte, pelo menos, também sabe que no mundo contemporâneo, no Brasil de hoje, você tem muito pouco acesso às obras de arte de outras épocas e de outros lugares, né? E isto piorou muito nos últimos 50 anos. Mas daqui a pouco eu volto a esse problema mais da nossa situação cultural. Vamos voltar à imaginação e à memória lá no Aristóteles, mas também aqui em nós. O que você guarda também do que você viu, ouviu, sentiu, etc. Nós vamos ficar mais com a visão e a audição, que são os sentidos mais ligados ao conhecimento. Ainda é um fragmento muito pequeno do que você viu. E às vezes tente imaginar, tente feche os olhos e tente visualizar o rosto de alguém com quem você convive, sua mãe, sua irmã, alguém que está muito próximo. Você vê que é um fragmento muito pequeno, não é? Volta só, na verdade, um signo, não é? Você sabe que a pessoa não é só esse signo, não é? Então veja aqui, para você reproduzir mentalmente uma imagem é um trabalho muito grande. Vocês imaginem o que deve ser a mente de um desenhista, por exemplo. Tem alguns desenhistas que veem uma imagem e reproduzem detalhadamente essa imagem. O que ele consegue não só captar, porque ele está captando o que nós também captamos, mas o que ele consegue reter na sua memória. É muito mais complexo do que o que nós retemos, né? E também isso mostra que a maioria de nós é muito pouco atento às suas percepções. Nós vivemos não num mundo de imagens, mas num mundo de discursos também, interno, que nos impede de perceber a realidade em torno. Não é assim? Esse discurso interno, na medida em que você vai se tornando mais atento, ele vai diminuindo. Você já notou quando você está observando uma coisa com cuidado, que esse discurso interno quase para? E quando você está no metrô, por exemplo, sem nada para fazer, né, ele é muito rápido e complexo, não é a palavra, caótico. As nossas imagens estão sempre circulando na nossa mente, né? Uma quantidade enorme de imagens. Todo o trabalho de atenção, de concentração que um aspirante à filosofia ou a artista tem que ter, ou a santo também. Porque veja, a oração, por exemplo, é um trabalho exatamente de atenção, não é? Não sei se alguém aqui reza, mas quando você começa a rezar, em geral você começa a rezar, 10 segundos, 20 segundos depois você está pensando na conta do banco, não é? Tua mente vai embora.
E o trabalho durante muito tempo de meditação ou de oração é só o trabalho de retornar para cá. Facilmente nós saímos, não é, do nosso tempo e espaço. Nós saímos da realidade, portanto. E vivemos num mundo fantasioso. Então a imaginação, ao mesmo tempo que ela é um instrumento de conhecimento, ela também é um instrumento de alienação. Não é? E hoje em dia ela funciona geralmente como instrumento de alienação. Não é? Hoje em dia, por exemplo, as últimas eleições foram decididas no Projac. Com William Bonner, entre a Dilma... Era Dilma e quem? Nem lembro. Serra, né? Dilma e... O que você vê que a própria imagem da Dilma e do Serra já faz um certo mal à nossa imaginação. Não é? As coisas se tornaram muito feias, não é? No mundo moderno, contemporâneo. Os artistas, quando surge a Revolução Industrial, uma das coisas que começou a se perceber com muita clareza é isso: olha, nós estamos até vivendo sensorialmente, é mais gostoso viver, mas as coisas estão ficando feias. Né? Mas só como um parênteses. Então o cultivo da imaginação é fundamental. Você deve ter um filtro. Você deve cultivar sua imaginação se você quer ser filósofo. E se você quer ser artista, também. E aqui nós temos uma imbricação entre essas duas atividades da inteligência humana. Se você deixar seus sentidos, especialmente audição e visão, abertos ao mundo que nos cerca, você vai criar um caos na sua mente. Eu tenho insistido muito com os meus alunos da importância da leitura do que se chamava há um tempo atrás dos clássicos, né? Ou seja, as grandes obras da literatura universal, desde Homero até alguns contemporâneos, mas contemporâneo ainda não dá para ser clássico, então até, digamos, James Joyce, o Beckett. Mas não adianta muito começar por James Joyce ou Beckett, porque a modernidade, uma das características da arte moderna é exatamente a fragmentação e a desestruturação das imagens. Que só pode acontecer depois de 2.500 anos de história da arte. Né? Então você deveria fazer um caminho um pouco análogo da própria história da arte. Começar lá com Homero, os gregos, as tragédias gregas. Shakespeare é fundamental, Dostoiévski e muitos outros, Goethe, enfim. Tem tantos que nós não temos vida suficiente para cobri-los. Né? Então você daí escolha lá os seus preferidos, mas eu sugeriria para todos um programa de leitura aí para os próximos 10, 15 anos, em que você se propõe a ler pelo menos 2 clássicos por ano, que não é nada, mas a gente sabe a dificuldade que tem a leitura de um clássico, né? Hoje em dia, porque a gente não tem uma formação mínima, né, que nos propicie abordar um clássico com em pouco tempo. Aos poucos vai melhorando. Isto porque não só... Primeiro porque você tem que preencher a sua memória, imaginação, com imagens de qualidade. Limpar o terreno. Porque há muito lixo nas nossas mentes.
e está light. Né? Basta você andar na rua, a quantidade de música, se é que dá para usar essa expressão, né? de estímulos sonoros, eletrônicos que a gente recebe é enorme. E de péssima qualidade. Não se trata de você pensar, não se trata de você fazer um filtro baseado em conceitos de classe social, de classe econômica, mas um filtro baseado no conceito de excelência formal. As grandes obras, as médias tudo bem ler, as medíocres eu acho que não precisa. O Mário Ferreira dos Santos dizia que um livro que não merece ser relido não deve ser lido. E assim vale para uma música, para um filme, né? Então, uma das minhas sugestões aqui é essa, é que assim, vocês comecem a povoar sua imaginação com coisas que valham a pena. E comecem a desligar a sua percepção do lixo produzido pela cultura contemporânea, que não é pouco. Né? Então, quando eu colocava na proposta dessa fala, citava o Aristóteles, que falava, ele fala especificamente da música no final da política, porque ali ele está falando sobre a educação das crianças, particularmente, do papel da música na educação das crianças, né? Mas ele tinha uma visão da própria tragédia como servindo a 3 funções básicas, que ele chama de educação, catarse e diversão. Hoje em dia, quando se pensa em arte, a tendência é pensar diversão, o que é a função menor e que pode ser suprida por várias outras coisas que não são propriamente arte, né? Você pode se divertir com outras coisas. Agora, a educação e catarse é fundamental. A educação, como se sabe, vem de ex ducerea, que quer dizer tirar para fora, conduzir para fora, não é? Ou seja, tirar o fulano do seu mundinho interior, do seu mundinho subjetivo, e trazê-lo para o mundo concreto, para a realidade. Se vocês pensarem no que a gente falava sobre imaginação e memória, dá para entender também isso num ponto de vista um pouco mais profundo, não é? Nós vivemos nesse nosso mundinho fantasioso, cheio de imagens, em que a gente atribui às coisas não o que a gente percebe diretamente nelas, mas o que a nossa imaginação atribui a elas, não é? Isto até por economia, você pensa, como dizia o velho Aristóteles, sobre as imagens e não sobre o mundo concreto diretamente. Até porque o mundo concreto diretamente, como nós falávamos há pouco, chega em fragmentos para você instantâneos. Quer dizer, quando eu reconheço você e continuo falando com você, é porque você está na minha memória também, não é? Senão, imagina que você, cada vez que chegasse uma imagem visual, fosse nova para você. Você não reconheceria sua mulher quando chegasse em casa. Quem é essa? Não é? Não reconheceria seu carro, não reconheceria nada. Né? Estaria chegando como pela primeira vez. Vocês estão rindo. Às vezes a gente não reconhece a nossa mulher mesmo quando chega em casa. Né? Seria muito acorda. Legal. Pode ser muito legal isso também. Cada dia uma nova. Cada dia uma nova. Isso poderia ser, né? Você ficaria excitado toda vez que a ver. O papel da nossa memória é fundamental. E nós não damos importância para isso porque nós fazemos essa confusão. Fale. Você me lembrou uma frase da Adélia Prado. Que a memória amor ficou eterno. O que a memória amor ficou eterno. O que a memória amor ficou eterno. É o famoso verso do Camões também, né? Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar.
Então aqui vem um outro... E existe uma frase do Bruno Tolentino, também poeta brasileiro, que, perguntado sobre o que é poesia, ele disse: poesia é uma maneira memorável de dizer. Então aqui nós entramos no problema da forma também, não é? Quer dizer, quando um poeta consegue dizer alguma coisa importante, ele diz de tal maneira que vale a pena ser recordado. A estrutura formal, ou seja, sonora e rítmica do que ele diz, imprime isto na nossa memória de uma forma muito mais efetiva do que o mero entendimento disto. E aí a gente percebe realmente a importância que tem a forma artística numa cultura. E aí a gente, quer dizer, quanto mais a gente pensa sobre isso, mais a gente vai ficando apavorado com a situação cultural em que a gente está inserido. Porque nós vivemos num mundo em que nada fica na memória. Por quê? Porque nada vale a pena. E pensem um pouquinho na quantidade de imagens que passam, que chegam, não é nem passam, chegam, às vezes ficam, o que é pior, na sua memória ao longo de um dia, uma horinha, meia hora na frente do Facebook, acabou, né? Aquilo virou um caos, não é isso? Você viu, quantas coisas você viu que não tem conexão nenhuma uma com a outra? A única conexão é a sua lista de amigos. A rede da internet. É a rede da internet. Não é assim? Isso é exatamente uma imagem da mente de um louco, de um maluco de hospício, não é? Onde passa tudo na cabeça. E nenhuma coisa tem relação com outra, não tem sistema nenhuma. Não tem sistema nenhum. Como é que você pode ter uma identidade? Como é que você pode ser coerente num mundo como esse? Portanto, assim, ó, eu vinha conversando com o Fernando com o carro, e dizendo que para mim hoje o problema da educação, e agora nós estamos em greve lá no Unicamp, então eu estava discutindo com alguns alunos sobre esse problema, e quando se fala em problema da educação, todo mundo já pensa assim em verba. Não, mais verba, mais professor. Eu digo, puta, mais. Eu fico apavorado. Porque o problema não é quantitativo. Então acho que assim, o problema da educação hoje é o problema da autoeducação. Não há solução para a educação exterior. Não adianta a gente tentar mudar as instituições, mudar os sistemas, as formas. Isso tudo pode ajudar? Pode, mas assim, isso não vai ter eficácia nenhuma se nós não decidirmos a nos autoeducarmos. Por melhor que seja o curso que você esteja fazendo. Pode ser um curso de altíssimo nível. Mas ele tem 4 anos. Não sei se vocês já leram a República do Platão. O projeto educacional do Platão começa aos 7 e termina aos 54, eu acho, por aí, né? Ele diz, bom, agora o filósofo está formado. Agora ele pode governar. Né? Você imagina, né, os nossos governantes. Quantos anos de educação eles tiveram? 3, 2? Né? Porque o resto você não pode chamar propriamente de educação aquilo ali. Essa ideia da memória, ó. Algo em você fica fazendo isso. Não é? Isso está interferindo. E se você não ouve, pior. Se você não ouve é porque agora você está maluco mesmo, né?
Não, mas você tem que, é que nem as sereias lá do Ulisses, você tem que ouvir, né, e se amarrar. Não, meu trajeto é este aqui, porque senão você começou a se alienar da realidade, né? A realidade na qual nós estamos inseridos é esta, né? É uma realidade onde, por exemplo, o próprio Ministério da Educação não sabe o que é educação. As escolas, hoje em dia, estão produzindo débeis mentais, né? Que se comportam politicamente, de maneira politicamente correta. Mas é a única virtude, se é que isso é virtude, que eles têm. A escola que eu, pelo menos os meus colegas etários tiveram, também não era muito diferente, porque a ideia da escola como transmissão de conhecimento útil, também é um equívoco. Então, acho que a gente não deve pensar, eu tenho trabalhado assim na minha vida, eu acho que assim, não adianta, a gente deve, eu dou aula na Unicamp, eu não estou negando as instituições, estamos dentro de uma instituição e estamos fazendo algo que eu imagino, e penso mesmo, que é útil à nossa formação. Então, o problema não é as instituições em si, o problema são as pessoas. E, portanto, a educação só pode ser feita no contato direto com as pessoas e no nível pessoal. E aí a arte tem um papel fundamental. Especialmente as artes narrativas. Por quê? Porque nas artes narrativas você tem modelos de biografias, né? O Walter Benjamin, num texto chamado Narrador, ele diz uma coisa muito boa sobre as narrativas. Ele diz que a moral da história de uma fábula, ela é uma sugestão para a continuidade de uma narrativa que está se fazendo, que é a narrativa da tua própria vida. Foi muito rápido, deu para captar? Então, como dizia o Aristóteles na Poética, as tragédias, no caso lá, mas se você pensar assim, os dramas também, quer dizer, as grandes obras de arte narrativas, elas nos apresentam modelos de vida que são desejáveis, né? Quando você vê um Alyosha do Dostoiévski, quando você vê uma Cordélia do Shakespeare, quando você vê personagens, ou mesmo lá nas tragédias, um Édipo, personagens nobres, que não eram nobres no sentido político, social, econômico, mas no sentido da qualidade da alma, você admira. E, portanto, você sente um impulso de ser semelhante a eles. Assim como quando você vê algum personagem muito mau, mas muito mau, como um Iago, né? Você sente repulsa, você não quer ser como eles. Então aí você tem a dimensão catártica, que é purificadora, em que a gente, depois da psicanálise, as pessoas só pensam catarse no sentido de purificar da porcaria, né? Purificar daquilo que não presta. Mas quando Aristóteles pensa catarsis, ele pensa isso sim, mas pensa também na purificação no sentido de você atualizar aspectos da sua própria alma que são mais altos. E isto também é uma purificação. Por exemplo, quando você ouve uma sinfonia do Mozart, você fica um pouquinho melhor. Logo passa. Né? Mas fica um pouquinho melhor. Imagine uma plateia saindo de um concerto de Mozart e uma outra saindo de um concerto de rock pesado. Como elas estão se comportando? E esse exemplo talvez possa nos ajudar a entender o que o Aristóteles dizia, que a obra de arte, especialmente ele está falando mais da música, conforma a alma humana. Então, se você tende a
frequentar os grandes artistas, você vai conformando sua alma às obras deles, mais do que a eles por extensão. Quando você lê um Shakespeare, essa coisa que a gente fala, né, da memória, né? Quando Shakespeare, por exemplo, criou, Shakespeare deve ter escrito umas 150 frases, pelo menos, que entraram para a história da humanidade. A mais famosa é o Ser ou Não Ser, né, que é uma revisão de Parmênides, né? Mas tem também há algo de podre no reino. Só o Hamlet deve ter umas 20, 25, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Como é que está meu tempo? 45. Então, mesmo, isto Aristóteles também já diz, quando ele fala na poética sobre a origem das obras de arte, ele diz o seguinte, que o homem, assim como ele diz lá no início da metafísica, todo homem quer conhecer. Né? Ele esqueceu de dizer que todo homem também quer esquecer, não é? Para contrabalançar, porque aí parece que todo mundo quer conhecimento. Sim, mas às vezes a gente não quer também, não é isso? Não quero nem olhar para isso, não é? Porque senão isso vai criar determinadas exigências éticas, né? Ou mesmo intelectuais, que é melhor não saber. Então a gente quer conhecer, sim, mas a gente também quer esquecer, ignorar. E ele diz que a imitação artística, ela é tão prazerosa exatamente por isso, porque nós gostamos de conhecer. E de fato, quando você vê um belo quadro, uma das causas de prazer que ele nos dá, do prazer que ele nos dá, é o conhecimento da realidade que ele imita. Não é? Isso com a arte moderna complicou-se consideravelmente. O que não quer dizer que essa imitação seja realista, não. É que a arte moderna, muitas vezes, ela não quer imitar, ela quer mesmo desestruturar a tua percepção. Né? Mas eu não vou entrar nesse problema agora. Eu falava do conhecimento. O Tomás de Aquino, quando ele retoma esse tema, ele fala que os universais, ou seja, o bom, o verdadeiro, o belo, são, na verdade, a mesma coisa vista de pontos de vista distintos. Isso aí eu imagino que a maioria aqui tenha notícia, pelo menos, disso. Não. Então deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Ele diz que se uma coisa é boa, ela, enquanto é boa, ela é bela. E enquanto boa e bela, ela é una. Ou seja, ser bom e ser belo é a mesma coisa, vista de pontos de vista diferentes. E aí o que seria... E aí ele tem uma frase maravilhosa, ele diz: o belo é o esplendor do verdadeiro. Então, quando você vê uma coisa verdadeira, ela tem uma espécie de luz. E essa luz, esse esplendor do verdadeiro é o belo, na definição do Tomás de Aquino. Ele também tem uma outra definição que diz que o belo é o que agrada à visão. Mas ele está entendendo visão aqui como uma visão cognitiva também. Quando você... Aqui a gente pode pegar o exemplo de um pôr de sol, não é?
quando você vê um belo pôr de sol, isto te agrada e você gosta de repousar naquilo. Você fica lá olhando, feito uma besta, né? Mas não é de fato feito uma besta, é uma brincadeira, porque uma besta não admira o pôr do sol. Você já viu um cachorro admirando o pôr do sol? Ou um gato? Oh, que bela, né? Não falaria, mas admirando o pôr do sol? Não, eles não fazem isso. Isso quer dizer que tem algum elemento aí que é próprio do homem na admiração de um pôr do sol. Que é o que ele está captando, nós estamos captando uma forma inteligível. Nós estamos captando algo que só a nossa inteligência é capaz de captar, entretanto não de forma discursiva, mas como que imbricada na imagem. E aqui nós entramos no último tema que eu queria só apontar também, que é da imaterialidade da forma inteligível. Ou seja, o Aristóteles, se você pegar a estrutura do ser humano na obra na descrição do Aristóteles, porque eu acho que é sempre importante a gente lembrar que quando a gente lê um filósofo antigo ou medieval, ao contrário dos modernos, ele não está tentando construir um sistema. Ele está tentando descrever o que ele está vendo. A realidade. E isso é o oposto, especialmente das construções do século XX. Né? Mas já começa com a modernidade. Descartes não está fazendo bem isso. Né? Ele até pode dizer que está, mas não é bem isso que ele está fazendo. Agora, o Aristóteles ele está tentando fazer isso mesmo. Ele está tentando descrever, através de um simbolismo e de uma estrutura não é lógica no sentido da ciência lógica, através da palavra, através do verbo, ele está tentando transmitir algo que ele está vendo com a sua inteligência, mas que está nas coisas. Então não é que o Aristóteles tem uma teoria do homem no sentido moderno. Ele tem uma teoria no sentido grego, porque a palavra teoria quer dizer contemplação. Teoria. Ele viu algo, ele observou, Aristóteles parte da observação, não é? Aliás, é um grande observador, e tenta descrever o que ele está vendo. Então ele parte de coisas muito simples, que é assim, o ser humano tem 5 sentidos. Depois tem os sentidos internos, né? Basicamente o sentido comum, memória e imaginação, e a cogitativa, não sei como é que em grego se diz isso, mas enfim, a cogitativa. E depois nós temos mais 2 funções, que é a inteligência e a vontade, que são próprias do ser humano. E me parece que, assim como a memória e a imaginação, a gente reflete pouco sobre isso, a gente também reflete muito pouco sobre inteligência e vontade. E aí confunde inteligência com raciocínio, com razão, que é uma função da inteligência já, né? E talvez mais ainda com a imaginação. Não é? Se vocês notarem, e é outra meditação para os caros colegas filósofos, muita coisa que a gente chama de pensamento não é pensamento propriamente, mas imaginação. Né? Aliás, você usa muito mais sua imaginação no dia a dia do que seu pensamento. Não é verdade? Às vezes você passa horas sem fazer um pensamento decente. Ou seja, um pensamento mesmo racional. Você está fazendo pensamentos imaginativos. Né? Você lembra de uma coisa, por exemplo, você vai ao banco. Você é capaz de ir ao banco sem entender nada. A não ser que está indo ao banco. Não é isso? Porque isso tudo é processado na nossa imaginação.
Você vai lá, puxa a carteira, né? Claro, mas é a imaginação. Ou você precisa filosofar para saber onde está a carteira no seu bolso. Nem dá, não é isso? Não é. Filosofia não é para isso. Então você lê, você está trabalhando com a sua imaginação, aí você põe lá a senha, não é? Pois é, onde está a senha? Nada disso é a sua inteligência trabalhando. É a sua imaginação. No máximo a sua razão, mas a razão enquanto ela organiza os dados da imaginação. A inteligência, de acordo com a filosofia perene, é a faculdade de ver o verdadeiro. O que hoje já é um pepino, porque primeiro, né, todo mundo, assim, o pipoqueiro da esquina já vira, quando você fala em verdade, ele vira para você e diz o que é a famosa frase do Pilatos, né? O que é a verdade? Qui est veritas, né? A verdade não existe, a verdade é relativa, e aí é aquele discurso que parece pensamento, mas na verdade está também na memória e imaginação. Você ouviu isso em algum lugar, gostou, que a gente gosta, né? Quando diz a verdade não existe, oba! Né? Liberou. Está liberado, como se diz, né? Sem perceber que você está emitindo uma verdade. Na verdade não está, você está emitindo um flatus vocis, né? Quer dizer, porque é uma contradição em termos essa frase, né? Você pretende dizer uma verdade, que a verdade não existe. Então isso é a mesma coisa que você falar um quadrado redondo. Mas enfim. A beleza de um pôr de sol, voltando ao que a gente dizia antes, portanto, ela é captada pela nossa inteligência. Você está vendo ali algo que não está te chegando materialmente, está te chegando através do universo corporal, dos sentidos. Mas o que você está vendo não é propriamente material. Não sei se é muito abstrato isso que eu estou dizendo. Vamos pensar num exemplo para a gente tentar entender um pouco o que é inteligência. Pelo menos assim, o que é um objeto imaterial. Que também parece uma contradição, é que todas as nossas palavras vêm de imagens e, portanto, quando você começa a tratar de temas mais abstratos, você sempre está falando simbolicamente. Um bom exemplo é uma figura geométrica. Nós temos aqui um quadrado. Você está vendo a imagem do quadrado, tá certo? Mas a ideia do quadrado não é quadrangular. Vamos pensar num triângulo, apesar de que não ter algum triângulo por aqui. Se a gente cortar ali, né? Você vê, você está usando já a sua imaginação para fazer um recorte ali, tá certo? E você está vendo um triângulo ali, que não está ali. Você está projetando, mas isso aí é imaginação ainda trabalhando. Mas você está vendo um triângulo de ponta cabeça ali, né? Ok, ficamos com esse triângulo que é mais ou menos isósceles, né? Agora imagine um triângulo quadrado. Lembra como é o triângulo quadrado? Que tem 90, um dos vértices tem 90 graus. Agora um triângulo isósceles. Todos eles são triângulos, tá certo? Então a ideia do triângulo não é nenhuma dessas imagens. A ideia do triângulo é uma figura fechada com 3 lados, né? Mas isso já é uma definição. A ideia propriamente não é a definição, tá certo? Mas todo mundo aqui tem a ideia do triângulo. Mas ela não é triangular. Ela é uma ideia. Aqui a ideia é no sentido platônico mesmo, sem
entrar no resto da cosmologia platônica. Estão entendendo isso? A gente pensa pouco sobre isso, né? Bom, sinto dizer-vos, se vocês querem ser filósofos, vocês têm que começar a pensar sobre isso. Porque se você não distinguia antes entre seus sentidos e a imaginação, agora a distinção é mais sutil ainda, que é entre a sua memória e imaginação e a sua inteligência. E a gente confunde, a gente chama de imaginação o que é inteligência, e vice-versa. Se a ideia do triângulo fosse a imagem, teria que haver vários nomes para triângulos, porque o triângulo isósceles é diferente do triângulo retângulo. São duas imagens diferentes, mas ambas correspondem a uma só ideia, triângulo. Ficou claro? A ideia do triângulo não é triangular, só a imagem. A ideia do triângulo é exatamente a fonte, vamos dizer, a origem de todos os triângulos possíveis. Quer dizer, se você pegar uma figura de 3 lados fechado, vai ser sempre triângulo. E mais ainda, veja, não só a ideia, mas a definição do triângulo também não é o triângulo. O triângulo é uma ideia. Então, por isso, a importância que o próprio Aristóteles fala, ele não fala diretamente, ele fala ele fala na geometria, eu acho, né, para as crianças, na educação. A importância da geometria é porque você começa a perceber que existe um mundo de ideias. E aí você começa a perceber que você tem uma faculdade que capta nas coisas sensíveis aspectos não sensíveis. Porque assim como a ideia do triângulo não é o triângulo, não é a imagem do triângulo, assim a ideia da cadeira não é a cadeira, ela é só o princípio estruturante da cadeira. E ela está na cadeira. Essa é a diferença, vamos dizer, entre Aristóteles e Platão, é que Platão, pelo menos na interpretação do próprio Aristóteles, acreditava que existe a cadeira ideal no mundo das ideias. Não me parece que Platão fosse tão primário assim, mas enfim, não vale a pena a gente entrar nisso agora. O fato é que o Aristóteles diz, não existe a ideia da cadeira pura e simples, mas existe a ideia da cadeira na cadeira. Ou seja, ele é o princípio estruturante da cadeira. É o que o Aristóteles chamava de forma. Você tem a forma e você tem a matéria da cadeira. A matéria é aquilo de que ela é feita, tá certo? Então, a forma, não só da cadeira, de qualquer coisa do universo corporal, não é material. E, entretanto, todos nós captamos e conhecemos. E o que quer dizer, o que deve nos deixar bastante tranquilos e satisfeitos, que nós temos inteligência. A gente é capaz de captar algo imaterial. Bom, e mais ainda, nós temos outro negócio que também é desconhecidíssimo hoje, que chama vontade. A vontade é um apetite também daquilo que não é material. Hoje em dia, quando a gente fala vontade, a gente pensa desejo. Ou seja, ou que o Aristóteles, ou não sei o Aristóteles, eu uso mais a terminologia latina, o que Tomás de Aquino chamava de desejo sensível, de apetite sensível. É muito simples distinguir também, né? Quando eu quero comer um bife, é um apetite sensível, não é isso? Quando eu quero ser bom, ou quando eu admiro a bondade de alguém e acho aquilo desejável, é um apetite intelectual, porque também é imaterial a bondade. Já te caiu uma bondade sobre a cabeça? Você já tropeçou em meio quilo de bondade? Não, né? A bondade não é material.
E entretanto ela existe, todos nós sabemos o que é a bondade, o que é ser bom, como diz o bem. E diz o Tomás de Aquino que a vontade é o apetite do bem. Eu gosto de usar um exemplo para os alunos, porque em teatro é muito importante você fazer essa distinção entre desejo e vontade, porque o que move a ação humana é o apetite. Você vê uma coisa desejável e você a quer, não é isso? Hoje em dia, geralmente, essa coisa desejável é corporal, é material, e, portanto, é desejo. Quando uma mãe pobre tem pouca comida e dá comida para os seus filhos e come um pouquinho ou nem come, o desejo da comida permanece intacto. Aqui é um exemplo de amor, não só da vontade, né? Mas o amor está na vontade. Mas por amor, ela não come. Então você vê distintamente, você vê claramente dois planos aqui. Os dois querem alguma coisa. O corpo quer uma coisa e a vontade, a alma, você pode dizer, se você não identificar a alma com o psiquismo, a alma quer outra. E por amor, se for uma boa mãe, ela vai dar. E se for uma má mãe, se for uma mãe egoísta e for comer, a vontade dela mudou? Não, a vontade dela desapareceu, agora só tem o desejo trabalhando. E senão você não pode chamar de vontade, porque não há um bem imaterial que ela está querendo. Então, o amor propriamente dito, você pode ter outras acepções, mas assim, é que Tomás de Aquino falaria a caritas, quer dizer, o ágape grego, quer dizer, o amor espiritual, ele é sempre o amor por um bem universal e, portanto, não corporal, porque o corpóreo é sempre particular. Então aí a gente conclui que no nosso dia a dia, na nossa cultura, não só você quase não usa a sua inteligência, vivendo e pensando analogicamente, ou seja, ligando imagens, mas também você não exercita a sua vontade. Geralmente você está só no plano do desejo. Ainda mais na sociedade de consumo, né, onde tudo atrai o quê? Os nossos desejos. E, portanto, se você é um amante da sabedoria, você deve começar a cultivar essas duas faculdades aí. Quer dizer, a inteligência que capta o verdadeiro e a vontade que o deseja, que deseja o bem universal. A própria filosofia, quer dizer, quando você busca a filosofia, é a tua vontade que busca isso aí, porque o teu desejo não pode querer filosofia. Tá certo? Eu brinco lá com os meus alunos qual é a causa final, né? Por que eles entram num curso de teatro? Porque não sei se vocês lembram, no início da Ética do Aristóteles, ele diz que existem 4 tipos de pessoas, ou de psicologias, de acordo com as 4 finalidades que as pessoas atribuem às suas vidas, né? Ou onde elas colocam a felicidade. As que colocam a felicidade no prazer, que é a grande maioria, as que colocam na riqueza, as que colocam no poder, honra, e as que colocam a sua felicidade na sabedoria. E aí todo o livro da Ética é uma reflexão sobre isso, né? E eu digo, o que vale também para a filosofia, você não veio fazer teatro porque você quer dinheiro, né? Quer ficar rico. Impossível. Quero ganhar dinheiro, o que você vai fazer? Curso de teatro. É maluco, né? E filosofia piorou. Filosofia piorou, né? Eu quero honra, poder, eu digo, bom, também não dá, né?
É que, na verdade, hoje em dia, bom, só terminando esse raciocínio, então, ou é por prazer, o que também na filosofia não dá, em teatro dá, esse é o problema, os caras gostam de fazer teatro. Eles têm a ilusão de que fazer teatro é prazeroso. Eu digo, você nunca fez teatro. Prazer físico, não dá. É que existe um prazer outro, que as pessoas buscam muito teatro por isso, que é o prazer do aplauso, do carinho. As pessoas gostam de ser elogiadas, amadas, e elas vão fazer teatro. Ou então você quer a sabedoria. Não é? E o que move um artista de maneira distinta ao filósofo é a busca mesmo da sabedoria. A diferença não está no objeto buscado, mas na expressão do que é captado. Que está em... O Aristóteles, falo tanto dele que o Dostoiévski dizia que o objetivo da obra dele era mostrar o homem no homem. Ora, isso também é o objetivo da obra do Aristóteles, pelo menos de boa parte da obra, ou sei eu, Tomás de Aquino, etc, etc. Agora, o modo de expressão é distinto. E aí realmente a distinção é grande e a expressão filosófica é muito mais difícil, eu acho. É que a expressão filosófica tem algo de poético. Né? Não o exercício, não o entendimento, não o trabalho da inteligência no filósofo, mas o trabalho da expressão do que foi inteligido exige já um domínio da língua e, portanto, de uma expressão que tem algo de poético. Aí vai depender do filósofo. Eu titubeei para dizer isso, porque também a expressão artística é muito trabalhosa. Também acho que a dificuldade é tão grande quanto. O que muda é a linguagem mesmo. Né? Bom, deu 1h10, eu acho que por aqui eu finalizo essa primeira parte.